Olá, pessoal, dando sequência ainda à nossa segunda aula do minicurso de Direito Penal. Nós vamos para o nosso fato típico. Lembrando que o fato típico, ele é dividido em 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nós temos que lembrar de uma sigla do fato típico que é muito utilizada, que é o CORENET. Co de conduta, re de resultado, ne de nexo causal, ti, tipicidade. Para falar um pouquinho sobre a conduta, nós precisamos saber que existem duas divisões. Nós temos a primeira divisão vinculada à ação / omissão. E na segunda divisão, nós temos o dolo / culpa. Então, veja bem, a partir do momento que nós definimos a conduta, considerando essas duas divisões, nós conseguimos já dar início à nossa aula. A conduta, mediante ação, é aquela em que o agente, para praticar determinado crime, ele faz algo para prejudicar alguém. Já a conduta omissiva, ele deixa de fazer algo que deveria. A omissão, ela pode ser própria ou ela pode ser imprópria. A omissão própria é aquela em que qualquer um deixa de fazer algo. Um exemplo que eu tenho é do crime de omissão de socorro. Todos que passam perto de um acidente automobilístico e deixam de ligar para a autoridade, para o SAMU, em tese estão praticando o crime de omissão de socorro. É considerado um crime de omissão própria. A omissão imprópria é aquela em que alguém que tem o dever de cuidado deixa de fazer algo. Alguém que tem que zelar por algo, por alguém, deixa de fazer. Deixa de assumir aquele compromisso, deixa de efetuar aquela circunstância exigida. Exemplo, uma babá que foi contratada para cuidar de um bebê e ela deixa de forma omissiva, imprópria, já que ela tem o dever de cuidar do bebê, mesmo porque ela foi contratada para isso, de forma dolosa ela deixa de dar o mamar, um medicamento. Outro exemplo, cuidador de idoso. Cuidador de idoso, ele tem o dever de cuidar do idoso. E a partir do momento que ele não dá o medicamento, não dá alimentação adequada, ele pratica crime. Dependendo das circunstâncias, até um crime de homicídio. É um homicídio doloso na modalidade omissiva imprópria. Ele deixou de fazer algo tendo a intenção de prejudicar a vítima. Já considerando agora ainda a conduta mais relacionada à segunda divisão, que é o dolo e a culpa, nós vamos considerar agora o dolo. Dolo tem uma subdivisão. O dolo pode ser dolo direto ou dolo eventual, também conhecido como dolo indireto. O dolo direto é aquele em que a gente tem a intenção de praticar o crime. Exemplo, A quer matar B. A quer estuprar B. Ele tem o dolo direto, ele tem a intenção de praticar aquele crime. Já o dolo eventual, que também é conhecido como dolo indireto, a gente ele assume o risco de produzir o resultado. Aqui, quando ele assume o risco de produzir o resultado, mesmo ele não tendo a intenção, mas o simples fato dele se embriagar, dirigir o veículo automotor embriagado, sabendo que aquilo pode ocasionar algum dano, alguma lesão em outras pessoas, ele assume o risco se acaso acontecer um crime de lesão corporal ou de homicídio. Não que ele tenha a intenção de matar, mas ele sabe que ele corre o risco de praticar esse crime dirigindo alcoolizado. Então, aqui nós temos a diferença entre dolo direto, que tem intenção, e o dolo eventual,
que o agente assume o risco de produzir o resultado. Já a culpa, ela tem uma subdivisão. E essa subdivisão, ela está vinculada a imprudência, negligência e imperícia. Com relação a essa subdivisão, nós temos que imaginar o seguinte: o agente, quando ele atua com imprudência, ele simplesmente atua com aquela exigência de que ele acredita e acha que tudo vai dar certo. A imprudência, ela está vinculada ao excesso. Quando alguém dirige um veículo automotor em alta velocidade, você pode considerar como agindo de repente com imprudência, mesmo não tendo transeuntes ao seu redor. Mas a imprudência, ela existe. Se porventura ocorrer, de mesmo à distância, mesmo em locais ermos, ocorrer um acidente automobilístico em virtude de um transeunte, estando a pessoa dirigindo o carro em alta velocidade, ele age com imprudência. Ele não precisava estar dirigindo em alta velocidade. Já a negligência é algo que o agente deixa de fazer. Ele esquece por algum motivo. Exemplo de um médico que faz uma cirurgia e esquece uma gase no organismo do paciente, ocasionando danos. Ele não tinha intenção, ele não assumiu o risco, ele simplesmente esqueceu algo por descuido. A imperícia, ela já está vinculada às atividades profissionais, porque a imperícia é algo em que, dependendo do profissional, ele atua além do que a lei permite. Exemplo de um médico que é clínico geral. Ele, mesmo sendo clínico geral, ele atua de repente como obstetra. Ele não tem a especialidade de obstetra. Se algo de errado acontece, ele agiu com imperícia. Ele agiu como se fosse outro profissional que não está adaptado, adequado àquela situação. Nós precisamos também definir aqui a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. A culpa consciente, ela é muito cobrada em provas de exame da OAB, concursos públicos, e é uma culpa com previsão. O agente, ele pratica o fato prevendo a possibilidade de ocorrência de um resultado, mas ele confia tanto na sua habilidade, que ele é bom naquilo que ele faz, e ele acha que o resultado não vai ocorrer, porém ocorre. Então veja, a culpa consciente é uma culpa com previsão. Ele sabe que é possível ocorrer, mas ele acredita na sua habilidade e ele faz aquilo acontecer e infelizmente o crime ocorre. Já o dolo eventual, o agente ele não persegue diretamente o resultado, mas a sua conduta faz com que ele assuma o risco de produzir esse resultado. A gente pode até comentar, que muitas vezes há uma confusão entre culpa consciente e o dolo eventual. Porém, vamos definir aqui mais uma vez. A culpa consciente é aquela em que o agente, embora prevendo o resultado, ele não deixa de praticar a conduta, porque ele acredita sinceramente que esse resultado não venha a acontecer. Ele não é assumido ou aceito pelo agente. Ele confia na sua não ocorrência. O resultado para o agente é previsto claramente, mas ele espera de forma inocente que aquilo não ocorra, porque ele acredita na sua habilidade. Já o dolo eventual é quando o agente ele assume o risco de produzir o resultado, quer dizer, ele admite e aceita o risco de produzir esse resultado. É claro que ele não tem a intenção do resultado, pois se assim fosse, ele estaria agindo com dolo direto. Ele antevê um resultado, mas mesmo assim ele age.
Se acontecer algo, ele assume o risco de produzir o resultado. Então, só para a gente finalizar aqui a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, ele acredita na sua não ocorrência, pela sua habilidade. Já o crime de dolo eventual, embora o agente não queira diretamente o resultado, ele assume o risco de produzir. Ele não quer o resultado, mas se este vier a acontecer, pouco importa, ele vai assumir o risco.